Saudações alvinegras, eu sou Adalberto Lopes, esse é o Papo Fiel número 10 e hoje eu começo perguntando: já pensou se fosse possível marcar um jogo entre os dois times do Corinthians que foram campeões mundiais? 2000 contra 2012, quem venceria? Esse episódio será uma experiência envolvendo nostalgia, imaginação e muito corintianismo. Vem comigo! A ideia inicial desse vídeo era fazer um derby do milênio entre um dos nossos times campeões mundiais contra o Palmeiras campeão mundial. Infelizmente a gente ganharia esse jogo por WO, então não vai rolar. Sendo assim, como o Timão tem 2 mundiais e ao que parece nenhum adversário à altura, eu resolvi comparar o Corinthians com o próprio Corinthians. De um lado, Dida, Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e companhia. E do outro, a equipe do Adenor com Cássio, Chicão, Ralf, Paulinho, Danilo, Sheik e por aí vai. E para começar a materializar esse confronto, primeiro a gente precisa refletir sobre qual dos dois torneios foi o mais difícil de ser conquistado. Então acompanha meu raciocínio. Historicamente, as duas principais potências dos mundiais da FIFA são os times europeus e os sul-americanos. Afinal, das 17 edições, em 16 um europeu chegou à final e em 11 delas ele enfrentou um sul-americano do outro lado. Pois bem, só que em uma única vez a final foi entre 2 sul-americanos, justamente na primeira edição, quando o Timão levantou a taça. E um dado importante é que esse foi o único ano que tiveram 2 europeus e 2 sul-americanos na disputa, além, é claro, dos representantes das outras federações continentais, do contrário não seria um mundial. Além disso, o formato e o regulamento também foram diferentes. Teve uma primeira fase com os 8 times divididos em 2 grupos. No grupo A, nada menos que Real Madrid, Corinthians, Al Nassr da Arábia Saudita e Raja Casablanca do Marrocos. E no B, Manchester United, Vasco da Gama, Necaxa do México e South Melbourne da Austrália. Em cada grupo, todos jogariam entre si, mas só o primeiro da chave classificaria para a final, que por sua vez seria disputada em um jogo único no Maracanã. Ou seja, 4 representantes das 2 maiores potências do futebol, uma fase inicial de grupos com apenas um classificado em cada, que levaria a uma final em campo neutro. É nítido que esse sistema favorecia de maneira absurda os times da Europa, de modo que os próprios sul-americanos em relação a outros mundiais tinham 3 adversários diretos, eles mesmos e os 2 europeus. Agora, em 2012, o Corinthians já entrou na semifinal contra o Al Ahly do Egito, que veio da fase anterior eliminando o Sanfrecce Hiroshima do Japão, clube que classificou pelas prévias contra o Auckland City da Nova Zelândia. Então, para chegar à final contra o Chelsea da Inglaterra, a gente só precisou ganhar da equipe egípcia. E uma vez na decisão, você já sabe o que aconteceu. Dito isso, nós podemos concluir que o Mundial de 2000 foi sim mais difícil que o de 2012. E espero que você não cometa o erro de pensar que o Vasco daquela época era como essa carniça da Série B de hoje, em que a grande estrela é um cara do Mortal Kombat. Só para ter uma ideia, se for comparar o Vasco de 2000 com o Chelsea de 2012, nossos respectivos adversários nas decisões, mesmo com Peter Cech, Lampard, Hazard, Fernando Torres, não dá pros gringos, mano. O time carioca era uma falta de educação, um absurdo de elenco, uma seleção que jogaria de igual para igual contra qualquer grande clube do mundo. Duvida? Olha isso: Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Amaral, Gilberto, Viola, Mauro Galvão, Júnior Baiano, Elton, Jorginho, Odivan, Carlos Germano, jogadores a nível de seleção brasileira, quando o Brasil era referência e não essa piada que é hoje. Sem contar o Felipe, canhotinho habilidoso que jogava de ala, e o Pedrinho, que hoje é comentarista da Sport TV. Esse time enfiava um 5 no Chelsea de 2012, fora os ameaços. Tá, mas agora vamos pensar nos jogadores do Timão de 2000 em comparação a 2012. Quem era melhor? Porque se a gente vai imaginar um jogo entre eles, é importante analisar as peças individualmente. E para não falar besteira, essa semana eu reassisti todos os jogos na íntegra dos 2 mundiais. O Corinthians de 2000 jogava no 4-4-2 e o do Tite no 4-3-3. Além disso, a distribuição e atribuição tática também eram distintas. A grosso modo, o time do Oswaldo de Oliveira era mais propositivo e o do Tite mais reativo. Isso significa que não dá para comparar todos os jogadores com seus correspondentes exatos na outra equipe. Porém, eu dei um jeito de ir por aproximação para ser o mais justo possível, começando pelos goleiros, uma escolha bem difícil por sinal. Dida
ou Cássio? Se a gente analisar tecnicamente, vários ex-goleiros, como o Taffarel, por exemplo, consideram em ordem o Ronaldo Giovanelli, o Dida e depois o Cássio nesse quesito. Então, seguindo essa linha, seria o Dida. No entanto, se pensarmos nas conquistas, já fica mais equilibrado. Apesar do Dida ter uma Copa do Mundo no currículo, o Cássio participou de uma em 2018, e nessa ideia daria um empate técnico. Só que em importância histórica, o gigante é um dos maiores ídolos da história do clube. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre os 10 maiores ídolos do Corinthians. Tá aqui no card e na descrição. Quando acabar esse, assiste que tá bem louco. Então, pra não ficar em cima do muro, num Para o Ímpar escolhendo o meu time, embora o Cássio seja maior que o Dida, nessa situação eu chamaria o Dida. Nessa hora já tem moleque com a foto do Neymar no perfil espumando de ódio. Vai se fuder, era Cássio sem pensar duas vezes, te odeio, hashtag volta Romeiro. É sempre importante lembrar que mesmo eu tendo bons argumentos, a experiência a meu favor por ter vivido as duas épocas e ainda assim ter revisto todos os jogos, no final das contas é apenas a minha humilde opinião. Isso significa que você tem todo o direito de discordar, e para isso basta comentar aqui embaixo que eu vou ler, responder e quem sabe mudar de opinião. Agora, se me xingar é bloco, parça, não tem papo, eu não dou moral pra hater, mano. Continuando. Nas laterais, pelo lado direito, é bem tranquilo. Índio ou Alessandro? Indiscutivelmente o Alessandro era mais jogador que o Índio. Porém, fica o registro que eu nunca gostei do Alessandro. Toda vez que eu lembro daquela bola entregada pro Diego Souza na Libertadores, a minha vontade é de dar um tapão naquela careca. Já pelo lado esquerdo, o duelo é um pouco mais equilibrado. Kleber ou Fábio Santos? É o seguinte, eu vi os dois jogar e não dá pro tio Chico. No 1 a 1 o Kleber era mais ofensivo, cruzava melhor, era mais técnico, além da disciplina tática impecável. E olha que é em relação ao Fábio Santos de 2012, se fosse o de hoje, até com o Wellington Saci daria briga boa. Até comigo daria briga boa. Concordo. Vamos à dupla de defesa, terceiro e quarto zagueiro. Fábio Luciano ou Chicão? Adilson Batista ou Paulo André? O Fábio Luciano era muito bom zagueiro. Se a comparação fosse com o Paulo André, ele seria o escolhido. A questão é que eu tô respeitando o posicionamento em campo das duas equipes. Sendo assim, o duelo tem que ser entre ele e o Chicão. Nesse caso, o Fábio Luciano não serve pra amarrar a chuteira do Big Chico. Chicão foi embaçado demais, cê é louco, não tem como. Agora, entre Adilson Batista e Paulo André é suave, né? O Paulo André era melhor, o Adilson Batista era meia boca, ponto, bora pro meio campo. A meiuca já começa com uma bomba. Fred Rincon ou Ralf? Só isso, dorme com esse barulho aí. São simplesmente dois dos melhores volantes da história, só que pra mim o Rincon leva essa, porque além de ser um monstro na contenção, ele também aparecia pra finalizar e ajudava mais que o Ralf ofensivamente. Desculpa, geração 2012. E a partir de agora é só pedrada na nuca de vacilão. Vampeta ou Paulinho? O meu coração queria muito escolher o velho Vamp, era bola demais, representou o manto e o que jogava não tá escrito. E tem também todo o folclore em volta da figura dele. Entretanto, o Paulinho era tão completo quanto o Vampeta e numa escolha racional eu vou de Paulinho/Mercenário pelo protagonismo nas conquistas, ele era mais decisivo. Agora são dois meias canhotos de respeito e ambos são ídolos, Ricardinho ou Danilo? E aí, produção? Não sei dizer. Essa pra mim é empate, foda-se. Ah, você vai ficar em cima do muro? Vou, o vídeo é meu, quando você gravar o seu, você escolhe o melhor. Próximo. Chegamos a um problema, porque o Corinthians 2012, no geral, jogava com Jorge Henrique na ponta direita e o Sheik na esquerda, ambos recompondo sem a bola e com o Guerreiro como centroavante de mobilidade. Inclusive, se você lembrar, o Guerreiro aparecia nas pontas às vezes, buscava jogo, era um 9 de movimentação e às vezes até falso 9, dependendo da partida. Já em 2000, tinha o Marcelinho Carioca completando uma espécie de quadrado no meio campo, só que o camisa 7 ficava mais adiantado com
com liberdade para flutuar. O time jogava com 2 atacantes e não 3. Edilson Capetinha com extrema mobilidade para os dois lados, às vezes era mais adiantado, outras buscava a bola, de repente abria nas pontas, enfim. E o Luizão como um 9 mais fixo mesmo, com bem menos mobilidade que o Guerreiro, mas em ambos Moscou era caixa, papai. Portanto, eu vou fazer assim: como o Marcelinho ficava mais aberto pela meia direita, eu vou compará-lo com o Jorge Henrique, mesmo não sendo da mesma função e posição, beleza? E antes que alguém fale que é injusto, eu já adianto que o Marcelinho poderia concorrer com qualquer um de 2012 que ele seria o escolhido. Então, sem chance, pé de anjo no time. Agora o Capetinha contra o Sheik é uma maldade, mano. Eu pensei em colocar empate porque o que o Emerson representou no nosso manto é um disparate. Poucos caras foram a cara do Corinthians como o Sheik das Américas. Porém, eu vi o Edilson jogar e infelizmente não dá pro Sheik, com dor no coração. Vou de Edilson, o capeta nessa aí. E finalmente, para fechar os 11, Guerreiro ou Luizão? O Guerreiro é um arrombado? Sim, por mim nem citaria esse nome aqui no canal. Mas tem que respirar fundo e ir pela lógica. Esse peruano maldito era mais completo que o Luizão por motivos que eu já expliquei. Nessa eu vou de Guerreiro. E claro que um time desse precisaria de um técnico à altura. Então quem foi melhor? Oswaldo de Oliveira ou Tite? Oswaldo de Oliveira ou Tite, as ideias. Ai. Essa não dá, né? Quem escolhe o Oswaldo tem que tomar uma surra de gato morto até o gato miar. Lógico, Adenor, mano, tá maluco? Tite, esquece. Conclusão, o Corinthians 2000 tem 5 peças melhores e o 2012 6, além de um empate entre Danilo e Ricardinho que eu afinei, ou seja, bem equilibrado. Até se a gente considerar o banco de reservas, de um lado Edu Gaspar, Fernando Baiano, Dinei e do outro Douglas, Romarinho e Edenilson, continuaria pau a pau. Tá, a gente falou sobre tudo isso até aqui, nível das competições, regulamentos, a diferença nos esquemas táticos, comparamos os jogadores um a um para chegar exatamente nesse ponto e responder a grande questão do vídeo. Num confronto entre Corinthians 2000 versus Corinthians 2012, é inegável que seria um jogo sem favorito, com duas equipes fortes, vencedoras e com elencos pesadíssimos. Eu imagino um jogo com o time 2000 sendo mais propositivo, criando mais chances, com mais posse de bola, finalizando bastante, dando muito trampo pro gigante. Em contrapartida, o de 2012 sustentaria um sistema defensivo sólido e compactado, conseguindo anular bem os meias adversários, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que a transição do Tite sempre foi mortal. Cada vez que o Ralf desarmasse uma bola, era fumaça pra cima dos caras, o que significa que o Dida não teria vida fácil também. Ou seja, jogão, parça. Eu vejo o Coringão 2000 espremendo 2012, mas num contra-ataque monstro e bem articulado, roubada de bola da zaga, ligação no Danilo, esticada na ponta pro Sheik em profundidade, cruzamento rasteiro pro Mercenário, pá, 1-0, 38 do primeiro tempo. Mas no início da segunda etapa, o Alessandro, sempre ele, faria uma falta na entrada da área. Pé de anjo na bola, caixa, sem chance pro Cássio. 1-1 e dá-lhe pressão do time 2000. Mais de 10 minutos de vídeo. Se você terminar esse jogo empatado, os inscritos vão te matar e eu não vou ficar com dó, não. Calma, confia em mim. Confia no pai. 44,5 do segundo tempo, chute do Vampeta de fora da área, o Cássio só olha, a bola viaja, bate no travessão e vai pra fora. O gigante repõe rápido no Chicão, que toca no Paulinho / Mercenário, que lança no Romarinho, que entrou no lugar do Jorge Henrique. 46, Romarinho tabela curto com o Guerreiro, infiltra na área e chuta forte, cruzado, indefensável pro Dida, que até toca na bola, mas a bochecha da rede estufa. 2-1. 2000 vai pro tudo ou nada nos minutos finais, mas 2012 era embaçado na defesa. 49, bate-rebate na área, a bola espirra, vai sobrar no pé do Luizão livre quando o Chicão aparece do nada e rasga. Pô. Com a bola ainda no ar, 50 minutos, o árbitro levanta o braço, apito final, 2-1 pro Bimundial no maior jogo de todos os tempos.
E aí, fiel, concorda comigo ou discorda? Qual que é a fita? Comenta aqui embaixo pra gente trocar ideia. Ah, e como eu falei no início, esse já é o 10º episódio, então se você chegou agora, aqui no card tá a playlist completa do Papo Fiel pra você maratonar os outros 9 programas. Eu garanto que você não vai se arrepender, confia no pai. E é importante que você curta aqui embaixo, se inscreva e ative as notificações no sininho pra fortalecer meu trampo, demorou? Lembrando que depois de todos os jogos do Coringão, rola o quadro Resenhando aqui no canal, é o pós-jogo da Fiel. Então cola pra cá porque a conversa é de louco pra louco. Siga as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e na descrição, pois isso me incentiva a produzir mais conteúdo exclusivo como esse, sempre de graça. Muito obrigado, até a próxima e produção? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!